Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando aqui continuidade, ao curso de Cálculo 1, nós vamos abordar o assunto de máximo e mínimo, tá? Então é o seguinte, entender a ideia de máximo e de mínimo, a gente vai pegar então a definição. A função f ela vai ter um valor máximo relativo em c, se existir um intervalo aberto contendo c, no qual a função f está definida, tal que o valor numérico nesse ponto c, ele vai ser maior ou igual do que a função para qualquer x nesse intervalo, né? Trabalhando de forma gráfica, a gente tem esse princípio aqui. Então, a gente tem aqui o intervalo de A até B. Eu vou pegar um valor dentro desse intervalo, que eu vou chamar de C, e vou jogar na função, tá? Ele vai dar a função, no caso aqui é uma função qualquer, né? Uma função f de x, né? Então, o que eu vou fazer? Mais uma vez, eu tenho um intervalo AB, eu vou pegar um valor dentro desse intervalo, né? No caso aqui, o valor C, e vou jogar na função. No lugar do x, eu vou atribuir C. E sempre que isso acontecer, no caso, esse ponto aqui, ele vai ser maior, né? Ele vai ser o maior ponto da função. Logo, eu admito isso aqui como sendo o máximo. Então, aqui eu tenho duas situações, tá? Então, aqui no caso, a gente também tem uma outra curva, tá? Um outro fx, eu vou chamar aqui, para não confundir, então, de g, outra função. No mesmo caso, eu tenho um intervalo, né? De A a B, definido de A a B, e dentro desse intervalo eu vou escolher um valor, né? Um valor aleatório C, e vou jogar no lugar do x, né? Vou substituir. E quando o valor final que eu for encontrar, ele vai ser o maior valor possível, né? Então ele vai estar mesmo nesse pontinho aqui em cima, né? Ele vai ser de fato o nosso valor máximo, né? Essa é a ideia, né, de máximo relativo. Se eu tenho um valor mínimo, o conceito é o mesmo, tá? Então a função f ela vai ser mínimo quando em C, se existir um intervalo aberto que está dentro, né, o C está dentro, então o valor numérico dessa função, né, C, ela vai ser menor ou igual do que a função f para todo x nesse intervalo. Então, mais uma vez, eu tenho aqui dois exemplos de mínimo, né? Então, aqui eu tenho, de novo, um gráfico, né, numa curva de uma função f, e eu defino um C dentro de um intervalo qualquer, né, de A e B. Então, eu tenho um intervalo A e B, eu pego um valor C aleatório aqui, e eu vou substituir, né, na função. Quando eu for substituir na função, né, no lugar do x, eu colocar esse valor aqui, né, que eu escolhi, você vai ver que ele vai ser o menor valor possível, né? Então ele vai estar nesse ponto aqui, né? Esse ponto aqui é o nosso mínimo. Mesmo caso aqui eu tenho uma função g, né? E aí a mesma ideia, eu tenho um intervalo de a e b, dentro desse intervalo eu escolho o c e quando eu for trocar o x, né, pelo c, fazer os devidos cálculos, o valor final, né, que eu vou encontrar é o valor mínimo, tá? Esse é o conceito inicial. Então, assim, a gente tem esse teorema, né, que é o teorema do valor mínimo, que é o seguinte: se f de x foi definida para todos os valores de x no intervalo aberto AB, e se f tiver um extremo relativo em C, onde o C ele é maior do que A e menor do que B, então a derivada dessa função, né, no valor de C ela é igual a zero, se a função existir, né? Bom, o que esse teorema fala é que se a função ela tem um extremo relativo, né? O que significa isso, extremo relativo? Ou ela é máxima ou ela é mínima, né? Então, se uma função ela é máxima ou mínimo, então o gráfico dela tem que ser uma reta tangente, tá? E, no caso, o x, né? Quando o x for igual a c. Então, mais uma vez, o que esse teorema fala é o seguinte: se a função ela for máximo ou mínimo, né? Então, automaticamente, o gráfico dessa função ela é uma reta tangente no ponto x igual a c, né? Nesse caso, é isso que no final aqui ele fala, né? A derivada desse ponto ele vai ser igual a zero, né?
Então, pegar aqui um exemplo, tá? Pegar aqui a função fx é igual a x menos 1 ao cubo. Então, o que eu vou fazer com essa função aqui? Eu vou derivar, tá? Então, se eu vou derivar isso aqui, eu vou utilizar aqui o princípio da regra da cadeia, né? A gente já viu isso no vídeo passado, nos vídeos anteriores. Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro aqui a potência, né? Vai passar para frente. Então, eu vou ter 3 vezes x menos 1, né? Ao quadrado. Que multiplica, no caso, a derivada aqui de dentro. No caso é só x menos 1, a derivada de x menos 1 vai ser apenas 1, né? Então aqui eu vou ter 3 vezes 1, aqui eu vou ter 3 vezes x menos 1 ao quadrado, né? Essa aí é a derivada da função. Se eu colocar aqui um valor, né? Vamos supor aqui, ó, f1, né? Ou seja, no lugar do x ali eu colocar 1, o que é que vai acontecer aqui com o valor aqui da derivada, né? Ele vai zerar, né? Porque aqui, se aqui no lugar do x eu botar 1, vai ficar 1 menos 1, né? Que é 0. 0 vezes 3 permanece 0. Então aqui a função aqui, nesse valor aqui, quando o x for 1, ele é 0. Só que o seguinte, se eu pegar aqui, vamos supor, se eu pegar valores de x, né, menores do que 1, o que é que vai acontecer com a função f, né? Se eu pegar x, qualquer valor de x menor do que 1 e for jogar aqui na função f, né? O que é que vai acontecer? Eles vão se tornar o quê? Eles vão ser menores do que 0, né? Concorda? Por quê? Porque aqui, ó, a potência é 3, né? É uma potência ímpar. Então, se eu pegar valor negativo aqui, né? X menor que 1 é negativo, né? Então, se eu jogar aqui dentro do x valores negativos, né? E fizer o cálculo, o resultado final vai dar negativo, né? Concorda? Porque aqui a potência ela é ímpar. Se eu pegar aqui valores maiores do que 1, né? Ou seja, valores positivos, né? O que é que vai acontecer com a função, né? A função, ela, no caso, ela vai ser o quê? Ela vai ser positiva. Então, ela não vai ter um extremo relativo aqui, né? Não vai ter como eu admitir um valor máximo e mínimo para ela, por causa dessa indefinição aqui, ó. Então, de novo, se eu pegar valores menores do que 1, jogar na função, né, eu vou ter valores negativos na função. Se eu pegar valores positivos, né, e jogar na função, eu vou ter valores positivos, né. Então, ela não tem um extremo relativo aqui. Em resumo, né, se a gente fosse analisar o gráfico seria mais ou menos dessa forma aqui. Não ia ter como, né, definir aqui um valor máximo e um valor mínimo, né, nesse ponto. Não tem como, tá? Bom, seguinte. Se C, né, é outra propriedade aqui. Se C for um número no domínio da função e se a derivada dessa função no ponto C for igual a zero ou a derivada desse ponto não existir, né, então esse ponto C eu vou chamar de número crítico da função. Então, para ficar melhor, eu vou resolver, tá? Vou pegar um exemplo aqui, tá? Então, a gente tem uma função, no caso aqui, x elevado a 4 terços mais 4 vezes x elevado a 1 terço. Então, vamos encontrar aqui o valor, né, o valor crítico dessa função, tá? Então, mais uma vez, se a derivada dela for zero ou a derivada dela não existir, nesses dois pontos aqui, ó, quando x for c, tá? Então, esse c eu chamo de ponto crítico. Para isso, eu vou ter que derivar. Então, eu vou derivar essa função aqui. Vou derivar aqui a função f, tá? Então, nesse caso, pegando aqui as regras, né, de potência, né? Então, aqui é 4 terços, vai passar para frente. Então, eu vou ter 4 terços aqui, vezes x, né? Aí aqui vai ficar 4 terços, no caso, menos 1, né? Então, 4 terços menos 1. Vou fazer aqui a continha aqui, ó. 4 terços menos 1. Isso aqui vai dar quanto? 3 vezes menos 1, né? É menos 3 mais 4, aqui vai dar 1. Então, aqui vai ficar x elevado a 1 terço, né? Mais, aqui é 1 terço, vezes 4, aqui vai ficar 4 terços, né? Vezes x, 1 terço menos 1. Vou fazer aqui a continha aqui em cima, ó. 1 terço menos 1. Eu vou ter quanto aqui? Eu vou ter 3 com menos 1, dá menos 3, né?
menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Então, aqui vai ficar menos 2 sobre 3, né? Aí é o seguinte, eu posso colocar aqui, ó, o 4/3 em evidência, tá? Se você preferir. Então, aqui vai ficar, ó, 4/3, já que ele se repete, né? X elevado a 1/3 mais x elevado a menos 2/3, né? Tranquilo? Aí é o seguinte, eu posso fazer mais ainda, né? Eu posso pegar então agora e igualar isso tudo a zero, tá? Igualando essa função a zero, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter isso, ó, 4/3 de x elevado a 1/3 mais x elevado a menos 2/3. Isso tudo é igual a zero. Então, olha só. Se o x aqui, né? Se o x aqui for igual a menos 1, o que é que vai acontecer? Se o x for igual a menos 1, eu vou ter que essa derivada aqui vai ser zero, né? Se o x for igual a menos 1, a derivada disso aqui vai ser zero. Isso é fácil de ver, né? É só trocar o x por menos 1. Se o x for igual a zero, o que acontece com a função aqui? Com essa função aqui? Bom, se o x for zero, no lugar do x aqui eu colocar zero, a função ela não existe, né? Vou colocar aqui embaixo. Ela não existe. Bom, por consequência, então, nesse caso, quem são os pontos, né? Então, os pontos são menos 1 aqui, e o outro ponto crítico aqui, no caso, é o ponto zero. Então, nesses dois pontos aqui, ou a função ela vai zerar, ou a função ela não vai existir. Então, os pontos críticos menos 1 são menos 1 e 0. Eu vou trabalhar isso com mais questões, tá, galera? Então, não se preocupem se nesse primeiro momento ficar ainda algumas dúvidas. Então, a gente vai colocar isso nos vídeos seguintes, tá? Obrigado e até a próxima.